Investidores, Bitcoin sendo cotado a 16.500 dólares no momento em que eu inicio aqui a atualização da nossa análise, eu vou trazer para um time frame de 4 horas primeiro, para mostrar para vocês que a gente está observando aqui a formação de uma figura triangular, né, de um triângulo simétrico, né? Deixa eu só desenhar aqui certinho. A gente consegue observar que o Bitcoin vem deixando aqui, desde aquele crash da FTX, topos descendentes, tá vendo? Máximas cada vez menores e mínimas cada vez mais altas, né? E isso configura, então, esse triângulo simétrico, que é um típico padrão de continuidade. Então, sendo um padrão de continuidade, a gente poderia, de repente, esperar aqui um rompimento para baixo e a gente poderia até replicar esse movimento de impulso de baixa aqui para a gente determinar como um alvo, né? Vou até migrar aqui para o diário, gráfico diário. E aí a gente consegue, então, se a gente tiver um rompimento para baixo desse triângulo, reprojetar essa mesma amplitude aqui, ó, para baixo no ponto de rompimento, fato que poderia trazer o Bitcoin aqui para a margem dos 12 mil dólares, né? A gente pode até colocar, vou fazer a demarcação desse alvo projetado através da figura. Isso aqui, na verdade, a gente pode chamar de uma bandeirinha, né? Uma flâmula de baixa, né? Por isso que a gente está reprojetando o mastro dela e identificando esse alvo aqui na casa dos 12 mil dólares, né? Então a gente já sabe que ali nos 12 mil a gente tem um alvo, né? Projetado através do mastro dessa flâmula. E fizemos também uma leitura em análises anteriores de que o maior suporte que nós temos para o Bitcoin nesse momento vai estar ali na região dos 10 mil dólares, né? 9 mil, 10 mil dólares. A gente consegue identificar isso com clareza olhando aqui o perfil de volume por faixa de preço, né? A gente tinha um nível de suporte aqui nesse retângulo amarelo que eu estou desenhando, tá vendo? Esse suporte aqui ele já foi perdido, e aí o próximo nível de suporte mais importante para o BTC já vai estar aqui, ó, dentro dessa faixa mais ou menos. Eu entendo que o Bitcoin está numa situação aqui de certa fragilidade, investidores, porque ele perdeu esse suporte aqui que ele tinha na faixa dos 20 mil, que já estava bem lá no topinho, né, do ciclo de 2017, e a gente vê que a gente tem uma certa lacuna aqui, a gente não tem muita movimentação de preço entre essas duas regiões aqui, né, esse retângulo amarelo de baixo e o retângulo amarelo de cima. Ó, a gente consegue enxergar que a gente tem esse movimento aqui que aconteceu e essa movimentação aqui, né, ó. Então a gente consegue identificar aqui que o grande suporte, de fato, vai estar nessa margem aqui entre 9 e 10 mil dólares para o BTC, né? Isso faria muito sentido também quando a gente olha aqui a dificuldade que o Bitcoin teve de romper esse retângulo amarelo para cima, tá vendo aqui, ó, no passado? A gente pode considerar que ele fez o rompimento real nesse ponto aqui, né, ó. Desde que ele rompeu a partir daqui, ele nunca mais voltou a testar esse retângulo amarelo, mas olha quanta dificuldade que ele teve de se projetar para cima dessa região aqui, ó. A gente pode contar até mesmo a partir de lá de 2017, né, que ele fez uma máxima lá nos 20 mil dólares, mas ele já voltou a se projetar para baixo do retângulo amarelo, e aí no semanal aqui, ó, ele não conseguia nem fechar candles acima desse retângulo amarelo aqui, ó, tá vendo? Durante muito tempo, ó. Ele deixou pavio aqui durante o período de tempo, tentou se projetar para cima nesse momento aqui, mas fez um recuo para só depois ele romper. Então, aqui a gente tem uma região de resistência muito forte para o BTC, dentro dessa margem dos 10 mil. E eu acredito que é aqui que a gente pode encontrar, de fato, o suporte mais relevante para o BTC nesse momento. Falando aqui já da movimentação aqui dos próximos dias no Bitcoin, eu acho que muito vai depender dos desdobramentos aí da crise da FTX e também das movimentações que o mercado tradicional possa ter. Isso porque a gente ainda vê o Bitcoin preservando um altíssimo grau de correlação com o mercado tradicional, como a gente pode ver nesse indicador de correlação do Bitcoin, né? E quando a gente olha aqui o gráfico do S&P, a gente vê que ele veio quase que como um relógio, buscar aquela região que a gente tinha projetado como alvo, que era esse retângulo roxo aqui, né? E colocamos como uma possibilidade ver o S&P vindo testar essa linha de tendência de baixa aqui, né? E essa possibilidade continua na mesa, né? Mas a gente já tá vendo o S&P ter uma certa dificuldade para se projetar para cima aqui dessa margem dos 4 mil pontos, né? Então a gente precisa ver como que o mercado vai se comportar nessa próxima semana, até porque a gente pode ter um movimento aqui no DXY, né, um movimento de correção para cima que pode gerar pressão aí tanto para o S&P quanto para o Bitcoin e vários outros mercados, né? O DXY está seguindo aqui como um verdadeiro relógio às nossas projeções, né? A gente tinha observado que tinha um nível de suporte aqui nos 109 mil dólares, a gente entendia que se ele fizesse o rompimento dessa LTB para baixo aqui e rompesse esse fundinho que ele tinha deixado nos 109 mil, ele poderia se projetar para baixo para vir buscar aqui uma faixa próxima dos 104 pontos. Ele chegou a fazer aqui uma mínima nos 105 pontos. E agora a gente já vê aqui
o DXY querendo voltar a se projetar para cima em um movimento de correção desse impulso de baixa que ele teve aqui, né? Seria muito factível a gente ver o DXY voltando para retestar a região dos 109 pontos, agora de baixo para cima. Isso poderia ser bem negativo aqui para o S&P e para o Bitcoin, né? Então, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, para a gente fechar aqui a nossa análise técnica, eu entendo que Bitcoin, em um cenário de rompimento para cima do triângulo, que é uma possibilidade, ele pode, então, vir buscar níveis de preço que estariam próximos aqui da casa dos 18 mil dólares, entre 18 e 19 mil dólares, certo, investidores? Não consigo realmente projetar, assim, nada muito acima para o BTC nesse momento. Então a gente teria essa região dos 18 até 19 mil dólares ali como uma margem bem factível de ser atingida em um cenário de correção para cima desse movimento de impulso de baixa aqui, certo? E caso tenhamos aqui a concretização de qualquer cenário que possa catalisar novas quedas, a gente mantém então aquelas projeções lá para baixo, né? E para a gente não ficar com aquela sensação de que tá tudo perdido, eu quero compartilhar com vocês essa informação, tá? Que saiu lá no Cointelegraph e que ela é positiva, tá? Para quem compra Bitcoin, para quem acredita aí que o Bitcoin pode se valorizar nos próximos tempos. Escassez de Bitcoin aumenta após colapso de exchanges. Dados históricos sobre quedas no mercado cripto revelam que 14 exchanges juntas são responsáveis pela perda de até 1.195.000 Bitcoins, representando 6,3% dos 19,2 milhões de Bitcoins atualmente em circulação. Então, a gente vê que a oferta de Bitcoins nas corretoras está cada vez menor, e isso, investidores, é um fato positivo, e esse gráfico mostra pra gente claramente como esse colapso na oferta dos Bitcoins nas corretoras tende a beneficiar o preço do BTC, né? A gente tem aqui, ó, essa linha azul no nosso gráfico que representa a oferta de Bitcoins dentro das corretoras, certo? E a gente tem aqui a linha branca que representa o preço do BTC. E como a gente pode ver, ó, no último ciclo de alta do Bitcoin, a gente também observou uma queda muito grande na oferta dos Bitcoins dentro das corretoras. Isso é positivo, porque representa que os investidores não estão dispostos a negociar os seus Bitcoins, e isso tende a favorecer, né, a valorização no preço, né? Tende a tornar o Bitcoin mais caro. Menos Bitcoin em circulação, com mais pessoas querendo comprar Bitcoin, isso acaba beneficiando aqui o preço, fazendo com que o preço dispare e a gente entre aí nos ciclos de alta. E a gente está vendo aqui, ó, que a gente atingiu um patamar mínimo. Nunca na história houveram tão poucos Bitcoins nas corretoras. E esse é um fato positivo que a gente consegue levar aí em meio a tudo isso que está acontecendo. Vou agradecer você que ficou aqui comigo até o final. E pedir para você não esquecer de apertar o botãozinho de like aí para continuar ajudando a gente a crescer. E também de se inscrever caso você seja novo para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo. Investidores, quero convidar vocês a conhecer o curso de análise técnica do nosso canal. Nesse curso você vai aprender métodos comprovados que vão possibilitar que você consiga melhores resultados operando em qualquer mercado, potencializando seus lucros e evitando perdas financeiras. Lembrando que o nosso curso é um produto digital patrocinado pela Crypto.com e que está sendo negociado por uma condição financeira muito especial. Então acessa o link que está aí na descrição e já aproveita para você assistir uma aula gratuita que eu disponibilizei para vocês. Um abração!